Olá, galerinha, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre transitividade verbal. Bora lá conhecer um pouquinho mais sobre a gramática? Mas, primeiramente, vamos lembrar o que é verbo. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Numa frase, há verbos que necessitam ou não de complementos para dar sentido a ela. Os verbos transitivos são verbos que precisam de complementos verbais para completar o seu sentido. Ele tem um significado incompleto. Ao contrário dos verbos transitivos, os verbos intransitivos são verbos que não precisam de complementos verbais para completar o seu sentido, ou seja, ele tem o significado completo. Portanto, os verbos transitivos, eles precisam de um complemento para dar sentido à frase. E os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, só eles dão sentido à frase. Vou dar um exemplo de verbo transitivo para vocês. Um exemplo é uma frase: Maria assistiu. Tá, mas Maria assistiu o quê? Maria assistiu um filme. Portanto, é um verbo que precisa de um complemento para dar sentido e para nós podermos entender a frase. Ao contrário do verbo transitivo, o verbo intransitivo não precisa de complemento. Exemplo: Maria morreu. Então, quer dizer que Maria morreu. A gente entendeu que a Maria morreu. Portanto, não precisa de complemento para nós entendermos o significado que a frase nos passa. Essa é a diferença. O complemento do verbo transitivo sempre será um substantivo. O que é substantivo mesmo? Substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, sentimentos, por exemplo, casa, carro, cachorro. Nesse exemplo, Maria assistiu, a gente sabe que é verbo transitivo porque a gente não compreende a frase sem ter um complemento. Então, a gente coloca um complemento. Maria assistiu um filme. Filme, ele é substantivo. Então, unindo essas duas características, a frase precisando de um complemento e esse complemento sendo substantivo, a gente consegue entender que nessa frase tem um verbo transitivo. Já o verbo intransitivo, a gente sabe que ele não necessita de complemento para o entendimento da frase, mas pode que apareça algum complemento em alguma situação. Então, a gente tem que saber que esse complemento sempre vai ser de classe adverbial, sendo de tempo, causa, lugar, entre outros. Nesse exemplo, Maria morreu. Não necessitaria de complemento para o entendimento da frase. A gente sabe que Maria morreu. Mas se vocês forem curiosos, podem perguntar: Maria morreu quando? Daí a frase vai ser: Maria morreu ontem. Esse ontem é a declassificação adverbial de tempo. É uma palavra facultativa por quê? Porque não é necessária na frase para entendimento da mesma, porém, se aparecer esse complemento, vocês têm que saber que a frase continua sendo verbo transitivo se o complemento for de classificação adverbial. Vamos revisar para ver se vocês entenderam. No verbo transitivo, é necessário complemento para o entendimento da frase. Então, esse complemento se chama complemento obrigatório. E o complemento tem que ser substantivo, nome de alguma coisa. E quando a frase não precisar de complemento ou o complemento for um advérbio, o verbo é intransitivo. Então, pessoal, é isso. Agora a professora Márcia acabou de postar os exercícios ali no grupo da turma. São exercícios de fixação do nosso conteúdo de hoje. Serão umas questõezinhas, algumas frases que vocês terão que pôr quais são o verbo intransitivo e quais são o verbo transitivo. Vocês terão que ler o texto Verão 92 e retirar dele 5 frases do verbo intransitivo e 5 frases com o verbo intransitivo e colar no caderno.
Depois, decolada no caderno, vocês tiram foto das frases e enviam no grupo da turma. Espero ter ajudado vocês e que vocês tenham compreendido a aula. Beijo, até a próxima!